Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Prof. Danemate. Na aula de hoje, vamos estudar matemática financeira. Como primeiro exemplo, eu tenho 4, e quando eu disser eu tenho 4, você pode imaginar, eu tenho 4 mil reais, 4 milhões de reais, a unidade que você achar mais conveniente. Eu tenho 4, mas terei 5. Observe que este 4 se refere ao valor que eu tenho agora, então eu vou chamá-lo de valor atual. Se eu terei 5, o 5 é um valor futuro. Veja, o valor futuro é maior do que o valor atual, significando então que eu ganhei 1. Porque 5 menos 4 é 1, este 1 é um valor absoluto. Eu tenho 4, passei a ter 5, significa que eu ganhei 1. Tudo bem? Bom, vamos analisar quanto este ganho é proporcional ao número 4, certo? Eu quero calcular o percentual do 1 em relação ao 4. Então, 1 dividido por 4 é 0, 0 vezes 4, 0, 1 menos 0, 1. Abaixo o 0, bota vírgula. 10 por 4 dá 2, 2 vezes 4, 8, subtrai 2. Abaixo o 0, 20 por 4 é 5, 5 vezes 4, 20. Então, eu sei que 1 dividido por 4 é igual a 0,25, significando então que este ganho de uma unidade representa um acréscimo de 25% em relação ao valor que eu tinha. Então, eu vou dizer que 25% é um valor relativo, é um valor percentual. A palavra relativo tem o significado de se referir a uma porcentagem, certo? Vamos fazer agora um cálculo ao contrário. Eu tenho 5, mas terei 4. Então, o valor atual, neste momento, é 5. Eu tenho 5. Mas, por algum motivo, eu perdi 1. Se eu perdi 1, este 1 que eu perdi é um valor absoluto. Eu quero ver quanto que este 1 ele vale em relação aos 5 que eu tinha no início. Eu quero dizer que eu quero calcular a porcentagem do 1 em relação ao 5. Então, 1 dividido por 5 é 0, 0 vezes 5, 0, subtrai dá 1, abaixo o 0, bota vírgula, 10 por 5 é 2, 2 vezes 5, 10. Então, observe que o 1 representa 20% do 5. No exercício anterior, o 1 representava 25% do 4. Então, eu quero te mostrar que o número 1 é um valor absoluto que, dependendo da situação, ele vai ter um significado relativo diferente. Em outras palavras, se eu tenho 4 e tiver um aumento de 25%, eu passo a ter 5. Mas se eu tenho 5 e tiver uma redução de 20%, eu volto a ter o 4. Então, tome muito cuidado, porque a porcentagem para ter o aumento, ela foi maior do que a porcentagem para ter a redução. E, no final, eu comecei com 4 e terminei com 4. Muito cuidado com bolsas de valores, porque em certos momentos você ganha 10%, perde 10%, e só nesse movimento de ganho de 10% e perda de 10%, você teve um prejuízo, e você pensou que não tivesse tido nenhum prejuízo, ok? Bom, eu coloquei aí na tela alguns números para que nós exercitemos a leitura desses números. O primeiro deles é muito comum ser lido como 0,20. Eu lerei 20%. Eu também lerei perdi, reduzi 80%. O segundo, 0,25, certo? Eu leio 25%. Também leio redução de 75%. Como é que eu encontro esse valor 75%? É sempre quanto falta para 100%. Se eu disse 20%, está faltando 80%. Se eu disse 25%, está faltando 75%. Tudo bem? Quando o número é maior do que 1, eu vou ler, então, 100,120%, ou um acréscimo, um aumento de 20%. O aumento sempre será o que ultrapassa o número 1. Então, veja, se é 1,20, ultrapassou o quê? 0,20. Então, aumentou 20%. E se fosse 1,25, seria 125% ou um aumento de 25%. Tudo bem? Vamos ver na prática. 2 aumentos sucessivos de 10% equivale a um único aumento de quantos por cento?
Bom, vamos escrever o que significa aumentar 10%. Aumentar 10% é o número 1,10, multiplicado, certo, por um outro número 1,10, porque foram 2 aumentos sucessivos. Quando eu faço 1,10 multiplicado por 1,10, eu encontro 1,21. Então, isso representa um aumento de 21%. 2 aumentos sucessivos de 10% têm o mesmo significado de um único aumento de 21%. E você deve estar pensando assim, eu pensava que era 20%, somar 10 mais 10, 20. Mas não é, porque quando aumenta os primeiros 10%, o valor atual ele cresce. Então, esse valor atual que cresce, passando a ser um valor futuro, ele tem um novo valor que vai incidir sobre ele os novos 10%. Tudo bem? Vamos para o segundo exemplo. 2 descontos sucessivos de 20% equivalem a um único desconto de quantos por cento? Bom, primeiramente, 20% significa perder, né? Perder 20%, que está dizendo desconto, significa sobrar 80%. Então, se sobra 80% na primeira e sobra 80% na segunda, eu vou multiplicar 0,80 por 0,80, encontrando 0,64, que tem um significado de ser uma redução de 36%, porque é o que falta para completar a unidade. Então, se falta 36 para completar a unidade, a redução é de 36%. Ok? Vamos para o terceiro exemplo. Tenho X reais, no primeiro mês tive um aumento de 10% e no segundo mês uma diminuição de 10%. Quanto tenho ao final se comparado ao valor inicial? Se eu tenho X, eu vou ter um aumento, multiplica por 1,10, que significa um aumento de 10%. Se eu vou agora perder 10%, eu multiplico por 0,90. Quando eu multiplico 1,10 por 0,90, eu encontro 0,99 multiplicado pelo valor X, que é o valor que eu tenho no início. Isso significa que eu sofri uma redução de 1%. Um acréscimo de 10% seguido de uma redução de 10% me dá um prejuízo de 1%. Tudo bem? Vamos para o 4. Tenho R$100. Após 2 aumentos sucessivos e iguais, passei a ter R$121. Qual foi o percentual de aumento mensal? Bom, se eu tenho R$100, eu vou multiplicar esses R$100 por X, porque X é o aumento, eu não sei quanto vale. Multiplico por X de novo, que é o próximo aumento, eu vou encontrar 121. Bom, X multiplicado por X é X ao quadrado. Então, eu tenho que X ao quadrado é igual a 121 sobre 100. Tira a raiz quadrada, x igual a 1,1. 1,1 significa o quê? Que eu tive um aumento de 10%. Ou seja, a cada mês eu tive um aumento de 10% e aí os meus R$100 passaram a ser, após 2 meses, R$121. Ok? Vamos para o próximo. Tenho R$100. Após 2 descontos sucessivos e iguais, passei a ter R$64. Qual foi o percentual de desconto mensal? Tenho 100, multiplico pelo desconto, certo? De X reais, multiplico pelo desconto, também de X reais, eu vou encontrar R$64. Bom, X ao quadrado, então, é igual a 64 sobre 100, X igual, tira a raiz quadrada, a 0,8. O que significa 0,8? Significa que eu tive uma perda de 20%. Então, a cada mês, eu perdi 20%. Perdendo 20% a cada mês, eu perco, ao final de 2 meses, R$36, me sobrando, então, R$64. Ok? Bem, vamos, então, estudar esta palavra, valor atual. Valor atual, para nós, na matemática financeira, significa o valor que eu tenho no momento que eu executo a transação. Naquele momento, o valor é um valor atual. Em alguns casos, a gente chama de capital inicial, porque é quanto eu começo, certo? No meu problema. Eu vou montar uma empresa, eu tenho que ter um capital inicial, quer dizer, é o valor no momento de início. Então, isso é o dinheiro no tempo, ou seja, é o dinheiro no início da transação, que também pode ser valor presente. Os 3, apesar de não serem, né, ter um significado idêntico, eles, na maioria das vezes, vão representar as mesmas coisas. Valor futuro só pode ser o valor depois de um certo prazo, que também pode ser chamado de montante. Mas montante é o quê? É o capital que eu tenho, certo? No início, acrescido dos juros. Juro é o quê? É a remuneração que eu tenho por ter emprestado meu dinheiro a outra pessoa.
Então, em troca do tempo que eu fico sem o dinheiro, a pessoa que recebeu me paga um outro dinheiro chamado juros, ok? Bom, R$ 2.500 deverão ser pagos após um mês para quitar uma dívida de R$ 2.000. Calcule a taxa mensal da transação. Bom, se a dívida é R$ 2.000, o valor atual, o capital inicial é 2.000, certo? E o montante é 2.500, porque é o valor futuro. Olha, se o montante é 2.500 e o capital inicial é 2.000, quando eu subtraio, eu encontro os juros. Então, nesta transação, eu tive R$ 500 de juros, perfeito? Se eu tive R$ 500 de juros, para eu descobrir a taxa mensal, eu vou pegar os juros e dividir pelo capital inicial. Bom, dividindo 500 por 2.000, eu vou encontrar 25%. Só simplificar, corto os zeros, fica 5 sobre 4, 5 dividido por 20 dá 1/4. 1/4 é 25%, ok? É assim que a gente calcula a taxa mensal de uma transação. Bem, uma dívida de R$ 2.000 com taxa de 25% em 4 meses formará um montante de quantos reais? A taxa é de 25% ao mês. Tá? E o tempo são 4 meses. Bem, o que eu vou fazer? Primeiro passo, pegar o 2.000, multiplicar por o acréscimo de 1,25, para eu saber quanto que eu terei, né, de dívida no primeiro mês. Então, minha dívida é de 2.500. Então, isso significa que os juros que eu paguei na primeira etapa foram R$ 500. Como é que eu descobri R$ 500? 2.500 menos 2.000, certo? Eu vou trabalhar com dois tipos de capitalização. A capitalização simples e a capitalização composta. Inicialmente, vamos trabalhar com a simples. Bom, R$ 2.000, primeiro mês, eu tenho que multiplicar os R$ 2.000 por 1,25, encontrando, então, R$ 2.500. Acréscimo de juros de R$ 500. Como os juros são simples, a capitalização é simples, capitalização é o acréscimo de dinheiro ao longo do tempo, ok? Então, eu tenho que aumentar R$ 500 por mês. Segundo mês, aumentou 500, 3.000. Terceiro mês, aumentou 500, 3.500. Quarto mês, aumentou 500, R$ 4.000. Na capitalização simples, os juros do primeiro mês serão somados nos próximos meses. Por isso que ela é chamada de capitalização simples. Na capitalização composta, eu faço para o primeiro mês o mesmo cálculo, multiplico por 1,25. Só que o segundo mês eu multiplico novamente por 1,25. O terceiro mês eu multiplico novamente por 1,25. E no quarto mês eu multiplico mais uma vez por 1,25. Observe que a capitalização composta no primeiro mês dá o mesmo valor que a capitalização simples, mas no segundo mês em diante, a capitalização simples ela tem um acréscimo constante, enquanto na capitalização composta os acréscimos vão aumentando. Então, a capitalização composta ela é uma capitalização de maior rentabilidade, o que faz com que os bancos a utilizem. Tudo bem? Bom, vamos então resumir nossa matéria utilizando duas fórmulas. A primeira fórmula é de capitalização simples. O montante será o capital multiplicado por 1, aí observe que eu coloquei a taxa, vamos imaginar 25%. Então, no lugar desse porcentagem aí, da porcentagem que eu marquei na tela, eu boto 25. Se o tempo é 4, fica 25 vezes 4, daria quanto? 100. Então, se desse 100, esse 1 deslocaria para antes da vírgula, é a mesma coisa de multiplicar o capital por 2. Tudo bem? E se fosse uma capitalização composta? Eu pego a porcentagem, que é a taxa, coloco após a vírgula e elevo a uma potência onde o expoente é o tempo. Essas fórmulas vão ser trabalhadas na próxima videoaula. Tudo bem? Desejo a você muito sucesso, espero que você tenha aprendido. Não esqueça de compartilhar os nossos vídeos com seus colegas e não se esqueça, aprenda matemática em qualquer lugar. Até a próxima.